Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa entrevista. Vou conversar com o Leonardo, mais um aluno do Bootcamp Master em Interface Design, que estudou pra caramba e já está há algum tempo aí agora no mercado, né? Está trabalhando numa empresa do Grupo UOL, ele vai poder contar um pouquinho mais. Estou bem curioso, né? Porque o UOL vem crescendo pra caramba nesses últimos anos e aí fazendo aí várias coisas diferentes, então bem interessante. Enfim, Leonardo, brigadão, cara, pro seu tempo. E para a gente começar, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você. Meu nome é Leonardo, eu sou UX UI Designer Júnior na Compass UOL e eu tenho um background bem diferente, né, de design. Eu sou formado em engenharia civil, mas no ano passado, logo no início da pandemia, eu decidi mudar de carreira totalmente, né? Eu já vinha há um tempo, eu não estava muito satisfeito com a área, né, que eu tinha escolhido e decidi mudar de carreira. Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Então, como a quarentena, já tive mais tempo, né, para pesquisar, para me inteirar quais as possibilidades nessa área, né? E foi assim que eu descobri o design, né, UX design, e me chamou muita atenção, né, porque eu sempre gostei muito de envolver criatividade com tecnologia, com inovação. Então, quando eu vi que tinha uma, né, que envolvia isso tudo e que estava realmente em ascensão no mercado, né, com muitas oportunidades, me chamou a atenção, né, e eu resolvi, né, ingressar. Muito bom. Leonardo, acho que uma grande curiosidade, acredito que não só minha, mas de várias pessoas que estão aqui ou nos escutando ou assistindo, né? Você deixou claro que você veio de uma área bem diferente, então você não tinha, né, um contato profissional com nada relacionado a design ou com ferramentas e tudo mais. E aí você gostou e decidiu, vou estudar, vou me jogar. Como é que foi para você? O início dos estudos ali, eu acredito que tenha sido uma penca de conteúdo, uma penca de materiais, muita coisa para ver. Como é que foi essa experiência para você de fazer essa transição ali no início dos estudos? Bom, realmente são áreas bem diferentes, né? Então, no início, eu tive primeiro que pesquisar bastante para saber se era isso mesmo que eu queria, né? Para fazer essa transição. Então, antes de qualquer coisa, eu pesquisei muito. Inicialmente, fiz testes vocacionais, tal, para ver se eu me direcionava para alguma área, mas quando eu decidi que era UX, que era design, UX design, né, eu comecei a pesquisar muito sobre o conteúdo, né? Então, eu vi vários vídeos no YouTube, li vários artigos, vi vídeos no YouTube que falavam, né, como é que é a rotina de um UX designer, o que faz, quais são as principais atribuições necessárias, né? Então, eu me certifiquei primeiro que eu ia gostar, né? Fiquei um bom tempo pesquisando para tomar essa decisão, né? Muito Aí, bom. depois de um tempo pesquisando, que eu fui pensar em ingressar num curso realmente, né? Eu já tinha lido bastante antes de tomar essa decisão, e acabou que muitos dos artigos que eu tinha lido eram da Ela. Eu até descobri a Ela lendo artigos sobre design antes de pensar mesmo em começar um curso, né? Então, quando eu fui pesquisar um curso mais, né, um curso profissional, mais de especialização mesmo, quando eu vi que tinha Ela, que já era uma empresa que eu tinha visto que fazia muitos artigos, né? Então, eu decidi começar um curso. Eu comecei em junho do ano passado. Tá. E eu estava com bastante tempo livre, né? Também não é, acredito, não é a realidade de todos, mas como eu não estava trabalhando, já tinha me formado, então eu tive bastante tempo para me dedicar, né? Eu ficava o dia todo estudando e avançando nas aulas do curso, vendo as aulas ao vivo. Então, eu tive um período bem bom de dedicação exclusiva, né, para o curso, para me preparar. Legal. Mas eu não tive grandes dificuldades, não. Baseado no que eu já tinha lido, nas aulas do curso, eu consegui ir estudando e fazendo as atividades com tranquilidade, assim. Que bom. Você, na verdade, já deu ótimas dicas, né? Que é basicamente a pessoa ter certeza do que quer, pesquisar bastante. Material gratuito na internet hoje não falta, né? A própria ela tem muita coisa, mas tem uma penga de coisa por aí para a pessoa consumir e verificar se está afim. Porque depois disso vai ser muito estudo, vai ser muita dedicação, não tem, né? Não tem o que fazer. Agora, uma outra curiosidade. Você comentou agora que você começou no Bootcamp, né, da Ela, em junho, se eu entendi corretamente, do ano passado. E foi uma dedicação full time, né? Ficou ali focado, estudando, não sei, talvez 6, 8 horas por dia, fazendo os projetos, mentoria e tudo mais. Beleza. Porém, todos sabemos que estamos num momento aí meio complexo, né? E junho não estava nada bom. O mundo todo estava bem estressante. Eu acho que essa é a palavra mais simples para resumir a coisa. Como é que você fez, cara, para manter o seu foco nos estudos e garantir, né, que essa situação do mundo não te atrapalhasse? Porque você estava em casa, mas acredito que você tenha tido estresses também desse bando de notícia ruim, esse bando de coisa. Então,
Teve alguma coisa que você fez no seu dia a dia que te manteve focado, te manteve na rotina? Eu acho que, eu não posso dizer que eu não me prejudicou, claro, prejudicou todo mundo, né, direto ou indiretamente a pandemia. Eu acho que foi algo que, por vezes, né, dependendo da época, as notícias realmente deixavam a gente abatido, né, mas eu tentei não saber do que estava acontecendo. Eu acho muito importante a gente ter consciência, né, acompanhar as notícias, mas eu tentei não dar tanto destaque, né, quando eu via que estava me sobrecarregando demais as notícias, eu tentava, né, dar um tempo, não ficar prestando muita atenção todos os dias, né, ininterruptamente, para não se abalar, né. E eu acho que eu tinha um objetivo bem definido, assim, né. Eu acho que traçar um objetivo, eu queria avançar o mais rápido que eu conseguisse no curso, né, aproveitar as horas que eu tinha disponível. Então, eu sempre fazia várias anotações, tinha o meu caderno de anotações bem estruturado, né. Então, acho que foi isso. Eu tracei uma meta, assim, eu tentei, né, na medida do possível, acompanhar, me solidarizar com a pandemia, mas sem deixar que aquilo me consumisse, né? Uhum. Mas traçar uma meta de estudos, consistência, né? Todo dia eu acordava no mesmo horário, fazia uma rotina como se eu tivesse... O curso, cada um pode fazer no ritmo que quisesse, né? Mas eu tentei fazer um ritmo para mim como se eu fosse obrigado a ficar daquele de tal horário até tal horário, né? Como se fosse uma coisa presencial, para eu manter a constância, né? Todo dia, nos mesmos horários, eu estava estudando. Então, acho que foi assim que eu consegui. É muito bom. Acredito que isso, de fato, tenha te ajudado muito, né? A gente criar essa disciplina, esse hábito, faz com que a gente continue e focar no resultado, né? Pensar nele, te ajuda a não parar, né? Muito legal. E, Leonardo, mais uma vez, cara, parabéns, porque, assim, você faz parte digamos que um percentual pequeno de alunos que tem um resultado muito rápido, na minha opinião, e que eu já comentei com vários de vocês. Pelo que você falou, você entrou em junho do ano passado. No início desse ano, você conquistou sua vaga, e já uma vaga muito bacana, numa empresa bem legal e tudo mais. Olhando para trás, o que você diria que talvez foi o seu ponto de maior assertividade? O que você percebe que, olha, foi isso que fez eu conseguir conquistar os meus resultados aí rápidos, né, nesse período aí, que era o que eu queria? Foi essa disciplina ou foi alguma outra coisa? Eu acho que eu posso dizer que sim, foi a disciplina, né? Eu me dedicava muito aos estudos, a não só consumir o conteúdo da ela, mas também buscar outras fontes de informação, né? Eu li bastante livros de design, né? Os que eram recomendados na ela e também outros que eu via pela internet. Eu sempre busquei muito me bombardear de informações assim úteis que pudessem me ajudar a enriquecer, né? Ainda mais porque, como eu vinha de um background totalmente diferente, né, eu sentia essa necessidade mesmo de pegar mais pesado, assim, para realmente me inteirar do assunto, né? Porque eu fiquei 5, 6 anos estudando engenharia e não tinha muita aplicação direta, né? Então, agora, como eu tinha bastante tempo livre, eu tentei me dedicar ao máximo e consumindo diversas fontes de conteúdo, né? Tanto o curso como livros, artigos e tudo mais. E então acho que eu me preparei bastante, mas também não foi imediato, né? Eu não tentei procurar vagas já logo no início. Eu tentei primeiro realmente me sentir mais seguro. Eu fui fazendo os níveis, né? Avançando nos projetos, para depois começar a procurar, né? Não foi uma coisa tão imediata, né? Eu comecei a procurar no finalzinho do ano passado, então eu tive um bom tempo, acho que, de dedicação exclusiva, só realmente em focar em aprender ao máximo que eu podia, né? Muito bom mesmo. Agora, você contando sua história, assim, eu fico feliz de escutar, porque várias coisas que a gente tenta transmitir na comunidade e tal, você fez de uma forma maravilhosa e deu super certo. Você foi com calma, pelo que eu tô escutando e tal. Mas eu imagino que você teve algum desafio. Teve alguma coisa que foi um pouco mais difícil para você e tal. Enfim, durante os estudos, o que você diria que foi um pouquinho mais pegadinha para você, um pouquinho mais complexo, ou que te deu um pouco mais de dor de cabeça? Teve alguma coisa que você, durante aquele período, você ficou meio, isso aqui não tá indo muito bem, ou enfim, ou não, ou foi tudo super tranquilo? Eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade no início, eu diria, com noções tipo de design, de interface mesmo, né? Porque eu não tinha realmente nenhuma noção antes. Então, no início, não de dificuldade de usar os programas, eu acho que os programas são até simples, mas de ter noção, de ter o tato, assim, né? O feeling de saber como fazer as interfaces, que eu não tinha realmente nada. Não é como se eu tivesse feito design gráfico. Antes, acho que as pessoas têm mais noção, né? Mas como eu sou engenheiro, né? Então, eu acho que no início, para ter essas noções mais de estética, uma estética mais aguçada, foi mais trabalhoso no início, mas com o tempo eu fui pegando, assim, né? Ainda eu continuo em constante evolução, né? Eu acho que cada dia que a gente trabalha, a gente consegue cada vez mais experiência, mais tato, mais sensibilidade para ver o que funciona e não, né? Porque o design não é uma coisa exata, né? Então,
Porque às vezes o que pode ser bom para alguém não é tão bom para outra pessoa, então só com o tempo mesmo você vai pegando e vendo o que é melhor em termos de estética, né? E eu acho que no início eu não tinha tanto, hoje eu já tenho bem mais, mas cada dia é um processo, né? Cada dia eu vou aprendendo mais. É muito bom, muito bom. Eu super te entendo, né? Outros colegas seus tiveram essa dificuldade, alguns ainda têm, né? A parte de visual design, realmente, existem vários princípios, várias coisas que a gente precisa seguir, mas aprender isso também não é tão rápido. Tem a questão da experiência, né? Da prática, e que conforme você vai fazendo, como você falou, a coisa vai fluindo melhor. E como é que foi exatamente para você? Você ficou com essa dificuldade? Teve alguma coisa que você fez e te ajudou a superar ela? Ou você só foi seguindo em frente e foi melhorando? Como é que foi? Acho que prática, assim, além das atividades do curso, né, os projetos, eu também ia fuçando sempre o aplicativo, o Figma, né, que é o que eu mais usava. Eu fiquei fuçando, via tutoriais no YouTube para reforçar, né, e tentar reproduzir projetos, reproduzir telas. Eu tentei ao máximo me familiarizar assim com a ferramenta, né? Então, com o tempo foi ficando mais fácil. Mas eu acho que é prática assim mesmo. Tem uma tática infalível assim, prática, ver tutoriais. Toda vez que você acha alguma coisa no aplicativo, na plataforma, né, na ferramenta que você não conhece, pesquisar e ver como é que faz isso, como é que funciona esse efeito. Sempre ter essa curiosidade de pesquisar e buscar aprender cada vez mais. Muito bom, maravilhoso. Legal, aí você foi lá, se dedicou, estudou, chegou o momento, alguma hora você falou, agora eu vou aplicar para vagas. Como é que foi? Como é que você soube que estava na hora de aplicar para vagas, que você estava preparado? E como é que foi esse processo também, né? Eu vou conectar duas perguntas numa. Como é que foi esse processo de você enviar currículo, procurar e tudo mais? Eu tinha uma meta que eu queria começar o ano de 2021, no início de 2021, não exatamente em janeiro, mas no início com um emprego, né? Eu queria tentar começar o ano novo com um emprego, né? Então, quando chegou em dezembro do ano passado, eu já tinha os projetos terminados, né, do curso. Então, eu estruturei primeiro o meu portfólio, né, com 3 projetos. Eu fiz até o projeto do dashboard, né, eu tinha esses 3 projetos prontos. Com isso, eu já estava começando a me sentir um pouco mais à vontade, né, eu já estava me sentindo mais preparado, mas não teve um clique, assim, foi mais porque eu tinha estabelecido essa meta para mim que em 2021, no início, né, do ano, eu queria começar a procurar mais, né? Então, no final do ano passado, eu já comecei a estruturar o portfólio, pegar dicas de melhorias do currículo, enfim, e como me preparar para postular mesmo, né, para as vagas. Então, Foi um processo, assim, mais... Eu tinha estabelecido esse cronograma para mim, assim, que eu queria, no início do ano, conseguir a vaga, então, já no final do ano, eu fui preparando meu portfólio, meu currículo para fazer as candidaturas. Muito bom. O LinkedIn também, né? E como é que foi? Chegou esse momento, você foi lá, aplicou para as vagas, procurou, como é que foi? Conquistou a vaga de cara ou não? Enfim, como é que foi esse processo? Demorou um pouco para conseguir, porque eu fui ajustando, às vezes, acho que a primeira versão do meu currículo não estava ideal, né, até depois olhando agora, né, a última versão e a versão que eu comecei no início, eu fiz várias melhorias, né, ao longo do tempo, ao passar dos dias, né, e eu me candidatava, mas eu vi que eu sinto ainda que o mercado pede muito experiência, né? Então, como eu não tinha experiência nenhuma na área, eu senti um pouco de dificuldade no início, né? Mesmo tendo um portfólio, acho que as empresas valorizam muito uma experiência prévia, né? Então, como eu sou de engenharia civil, então eu tive que aprender a valorizar também os meus conhecimentos de engenharia no currículo, saber demonstrar no currículo o que daquilo podia ser valioso, o LinkedIn, o que eu poderia, né, destacar para mostrar que, apesar de não ter experiência profissional em design, eu tinha em outras competências, né, de engenharia. Então, demorei um pouquinho para ter esse feeling de como estruturar e apresentar essas experiências anteriores. E depois eu comecei, né, a cada vez mais, eu ia melhorando o portfólio, melhorando o currículo conforme o que eu ia vendo, né, o que eu ia ver que funcionava e não funcionava. E também eu fui descobrindo com o tempo onde postular melhor. Antes eu estava só no LinkedIn, mas depois eu descobri grupos no Telegram que também tem. Então eu fui ampliando as minhas possibilidades com o tempo. Aí começaram a surgir as entrevistas, eu consegui, né? Depois de uns 2 meses, 2, 3 meses, eu consegui a entrevista que me deu o emprego, né? É muito bom, é um processo bem rápido e obrigado por compartilhar, né, essa trajetória. Acho que é legal as pessoas escutarem, verem que nunca é tão simples e requer aí essa dedicação, essa interação no currículo. É coisa que a gente tem que fazer para o resto da vida. Eu faço até hoje. Então, a gente sempre ganha algum feedback. É como se fosse um projeto de design, né? Você vai iterando o currículo e o portfólio até ficar, né, de um jeito
mais claro e que realmente mostre o seu potencial melhor. Perfeito. É como se o seu portfólio fosse seu Não é protótipo, de né? cara na primeira vez. Muito bom. Cara, e como é que foi essa entrevista que deu certo com a UOL? Como é que foi o processo? Porque hoje a gente tem uma variedade de formatos, né? Tem empresa que faz várias entrevistas, tem empresa que pede teste. Enfim, como é que foi para você esse processo e como é que, na sua opinião, o que te fez se destacar para conquistar essa vaga? Bom, na entrevista que eu fiz para minha vaga, teve só uma entrevista com o RH, porque eu entrei num programa de fast track que eles têm na empresa, que é para pessoas que não têm experiência na área e que eles contratam justamente para capacitar nos primeiros meses de emprego, né? Uhum. Então, foi bem legal, porque eu pude, mesmo não tendo essa experiência prática de design, eles valorizaram a experiência passada, né, e me deram no início da minha trajetória capacitações internas para me profissionalizar ainda mais, né. Então, nesse caso, no meu caso, né, foi só uma entrevista com o RH. Eu falei sobre as minhas aptidões, né, do passado, minhas experiências prévias e também os meus conhecimentos de design que eu tinha visto, né, já no Bootcamp. Mas eu não tive que apresentar um projeto inteiramente. Foi mais pelo meu potencial, eles me contrataram para depois fazer essas capacitações internas e dar prosseguimento, né? Mas eu também, para outras vagas que eu tinha postulado, teve uma vaga que eu candidatei que teve um projeto de teste, né, que você tinha que fazer um desafio, assim, em alguns dias. Tem vários tipos, né? Tem uns que foi já direto com o designer da empresa, então acho que varia bastante, né? Não é padronizado, né, na forma. De fato, não. Cara, e agora você já está em torno aí de uns 6 meses, né? Pelo que a gente estava conversando mais ou menos, trabalhando aí como UX designer. Como é trabalhar nessa área aí na Compasso UOL? Como é o dia a dia do seu trabalho? Eu gosto bastante de trabalhar na Compasso, porque é uma empresa de consultoria, né? Então a gente atende vários clientes diferentes. E ao longo desses meses que eu estou trabalhando lá, eu pude trabalhar em e-commerce, agora eu estou trabalhando num projeto de educação. Então, com o tempo, a gente vai passando por várias áreas bem diferentes, né? Eu tenho essa possibilidade de me aprofundar e aprender características de várias áreas, né? Então, eu acho é um ponto positivo que eu gosto bastante de nunca ser o mesmo de sempre, né? Com o tempo, a gente vai variando de projeto, variando de setor, e acho que também a empresa, né, também ela se preocupa muito com a capacitação dos funcionários, com o aprendizado. Acho que essa cultura que valoriza, né, a formação contínua dos profissionais é muito importante também. Então, eu estou bem satisfeito, né, com meus meses de experiência. Agora estou completando 7 meses, e passou muito rápido, né, mas já sinto que eu evolui muito nesses meses, né, e legal. Cada dia eu sinto que eu aprendo mais, assim, tem sido bem bom. Que bacana, muito bom escutar isso. Dá para ver que você transmite aí uma energia bacana ao falar sobre isso, né? Dá para ver a sua alegria, isso é muito bom. Né? Dá para ver que você teve seu resultado, né? Após tanto estudo, tanta dedicação, a coisa está aí caminhando. É lógico que é só o começo, tem toda uma carreira pela frente, uma carreira certamente maravilhosa. Mas, Leonardo, partindo para um ponto final aqui dessa entrevista, você já me deve ter visto fazer essa pergunta para colegas seus. Se você tivesse aí uma máquina do tempo, pudesse voltar lá no passado, quando você estava começando a pesquisar sobre a área, começando a decidir se estuda ou não estuda, o que você contaria aí para o Leonardo do passado sobre erros e acertos, enfim, aprendizados que você teve aí nessa jornada aí até agora? Eu diria que acho que no início tem um pouco mais de paciência e calma, assim. Acho que a gente, quando começa numa área nova, a gente acaba se afobando muito, né, querendo aprender o mais rápido possível, mas eu acho que, apesar de eu ter conseguido estruturar um bom plano de ensino, assim, eu diria, de aprendizado, eu teria dito para ter um pouco mais de calma, para ter mais paciência, né, que não precisa também correr tanto no início, e seguir os estudos. Eu gostei de ter, desde o início, variado minhas fontes de conhecimento, né, os livros, o curso, vídeos no YouTube. Tem muitos canais bem legais, né, no YouTube, tanto brasileiros como americanos. Então, eu acho que ter calma e variar nas fontes de informação, né, buscar fontes confiáveis, claro, mas de mídias variadas, né, leitura, vídeo. Acho que é bem legal a gente ter esse estímulo de vários tipos, né. Às vezes a gente está só lendo o texto, pode ser um pouco cansativo, então partir para um vídeo. Eu acho que é bem interessante variar, né, e buscar fontes legais. Até no Instagram mesmo, eu sigo vários perfis que
que trazem muito conteúdo bem legal todo dia, né? Então, eu acho que só ter um pouco mais de calma no início que com o aprendizado, com a rotina, né, a disciplina, a gente consegue, né, chegar lá e conseguir a primeira vaga. Seguir Maravilha. firme, né, e estudando com constância, né, e dedicação que dá certo. Muito bom. Assina embaixo, né? Ter calma, paciência, seguir ali no processo dos estudos, vai dar certo. O mercado está muito bacana, tem muita vaga. É só respirar fundo, né, e ir passo a passo. Leonardo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por compartilhar tanta coisa aqui da sua história com a gente. Te desejo mais uma vez muito sucesso na Compasso UOL e na carreira, que é uma carreira muito longa. Você ainda tem também mais estudos pela frente, mais aulas, então a gente ainda vai se ver bastante lá na comunidade. Para quem está nos assistindo aqui no YouTube ou escutando em algum lugar, obrigado aí pela sua audiência. Se você gostou, lembra de deixar seu like, isso ajuda aí o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você conhece alguém que está curioso, manda esse vídeo para a pessoa conhecer a história do Leonardo, e tem a história de vários outros colegas do Leonardo aqui também. E a gente sempre tenta trazer novos conteúdos aqui para o YouTube. Então, se você quer acompanhar, aproveita e assina aqui o canal, tá bom? Obrigado a todo mundo, um grande abraço e a gente se vê em próximos vídeos aí. Leonardo, brigadão, cara, um abraço. Imagina, eu que agradeço. Obrigado.